outro lado nós temos, vamos colocar assim, para ganhar tempo. Média 2006-2007, 0607. O que é que nós temos lá? 2006-2007. Nós temos aí 66%. Então, aqui nós teremos 66% do total de homicídios que nós estipulamos. Nós consideramos 130. 66% de 130 vai dar 85,8. Vamos voltar então e perceber o que ele falou. Ele disse: na situação apresentada, a quantidade de homicídios com o uso de arma de fogo em 2003 foi superior à média de 2006 e 2007, praticado com o uso deste instrumento, ou seja, arma de fogo. Foi superior ou não foi, pessoal? Foi, não é verdade? Ó, 89 é maior que 85,8. Então, o item 6 está certo, está correto. Então, atribuímos valores 100 em 2003, 130, porque ele falou que era 30% superior na média 2006 e 2007. Depois disso, foi só calcular 89% de 100, 66% de 130 e comparar e perceber que o item 6 estava correto. No item 7, a média em 2006 e 2007 da quantidade de homicídios com o uso de arma branca foi superior ao triplo dessas ocorrências em 2003. Vamos observar então no ano primeiramente de 2003. Uso de arma branca agora, né, pessoal? Uso de arma branca. Em 2003 foram apenas 7% do total dos homicídios. Então, em 2003 nós vamos fazer 7% do total, que foi o valor que nós atribuímos. 7% de 100. Você sabe que vai cortar este 100 com este e vai fornecer para nós 7. Então, 7 homicídios em 2003. 2006 e 2007, na média. Vamos voltar lá para verificar quantos por cento foram de arma branca em 2006 e 2007. Aqui, ó, 17%. Então, nós vamos fazer o quê? 17% do total deste ano. 2006 e 2007, nós estipulamos 130. 17% de 130 vai nos fornecer 22,1. A média de 2006 e 2007 foi superior ao triplo. Superior ao triplo. Observe, 22,1 tem que ser superior ao triplo. 3 vezes o valor de 2003, superior ao triplo dessas ocorrências de 2003. 3 vezes 7 é 21. 22,1 de fato é superior ao triplo. Então, nós consideramos aqui que o item 7 está certo, está correto. Então, fizemos o cálculo para 2003, fizemos o cálculo para 2006/2007 e percebemos que, de fato, foi superior ao triplo. Fechamos aí a questão de número 7. Vamos em frente, então. Todo mundo quer ajudar a refrescar o planeta. Então, esse é o título do texto, por isso que eu destaquei aqui de vermelho. Virou moda falar em aquecimento global. É preciso não esquecer que os recursos naturais da Terra também estão em perigo.
O outro lado do processo, a China e a Índia juntas têm 1/3 da população mundial. Caso o consumo dos dois países chegue aos níveis do consumo da Califórnia, o estado mais rico dos Estados Unidos, o resultado poderá ser catastrófico para os recursos naturais do planeta. As tabelas a seguir mostram esses dados. Vamos em frente. Bem, então aqui nesse slide você percebe o quê? Consumo de água dos 3 que foram citados, petróleo, quantidade de carros, emissão de CO2, área e população. Nós vamos precisar de alguns detalhes desses para poder trabalhar nesses itens que vêm. Com referência aos dados do texto e das tabelas acima, julgue os seguintes itens. Vamos lá. Em quantidade de carros, a China supera a Califórnia em mais de 12 milhões, enquanto que esta, por sua vez, supera a Índia em mais de 9 milhões. O que é que nós temos que fazer aí? Nós temos que calcular quantos carros tem na China e também na Califórnia, tá? Depois a gente calcula da Índia. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Vamos olhar para a tabela e vamos identificar. Quantidade de carros, está aqui, ó. Observe que é para cada 100 pessoas. Quando nós falamos da China, 2,5 carros por cada 100 pessoas. Então nós vamos começar fazendo uma simples regra de 3. 2,5 carros para cada 100 pessoas. Mas veja, quantas pessoas temos na China? 1,3 bilhão. 1,3 bilhão. O que quer dizer 1,3 bilhão? Quer dizer 1 bilhão e 300 milhões. Logo, a China vai ter, você vai fazer o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E aí você vai observar que você vai ter 325 com mais 5 zeros, o que dá um total de 32 milhões e 500 mil carros. Isso na China. Observando a Califórnia, né? O que diz na Califórnia? Califórnia é o primeiro. Olha a diferença. De cada 100 pessoas na Califórnia, 70 tem carro. Uma realidade bem diferente do que a China. Por isso que ele falou que seria catastrófico se a China e a Índia acompanhassem o ritmo da Califórnia. Tá certo? Então nós temos aí, na Califórnia, 70 carros por cada 100 pessoas. Mas quantas pessoas nós temos ao todo na Califórnia? Califórnia, 33,8 milhões. 33,8 milhões. Isso quer dizer 33 milhões e 800 mil pessoas. Você sabe que deve fazer o quê? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E aí você vai encontrar o resultado de 23 milhões 660 mil. Olha o que ele fala aqui. A China supera a Califórnia em mais de 12 milhões. 23 milhões mais 12 daria 35. Então, para ser superior em mais de 12 milhões, teria que ser pelo menos 35 milhões e alguma coisa aqui. Que está dando 32 milhões. Portanto, eu já percebo que esse item está errado. Mas, Emerson,
a questão não parava aí. Dizia, enquanto que esta quem? A Califórnia, por sua vez, supera a Índia em mais de 9 milhões. Gente, vamos ser espertos. O aluno aqui da loja do concurseiro, ele não pode se dar o luxo de perder esse tempo na hora da prova. Se você está observando que aqui já deu errado, não tem porquê você continuar indo em busca se a próxima afirmativa é verdadeira. Não adianta, por mais que Califórnia apresente mais de 9 milhões de carros do que a Índia, a questão ainda assim vai continuar errada. O item ainda assim vai continuar errado. Então, se tem duas afirmativas em um mesmo item, as duas afirmativas têm que estar corretas. No caso, a primeira já deu errado, portanto, o item 8 está errado. Não vá cometer o erro de ir adiante querendo provar uma coisa que, mesmo que esteja correto, não vai interferir no gabarito da questão, ok? Então, fechamos o item 8, vimos a China, quantos carros tem, vimos a Califórnia e comparando percebemos que estava errado o item 8. O item 9 agora, o consumo diário de água da população indiana. Então agora ele está falando de consumo de água. Ultrapassa em mais de 10 milhões de metros cúbicos o consumo diário de água das populações da Califórnia e da China juntas. Então, primeiro, a gente vai visualizar da Índia. Primeiramente, vamos trabalhar com a Índia. Ele está falando em consumo de água. Vamos observar lá como é que funciona o consumo de água. Consumo de água está bem aqui, da Índia, 135 litros. Observa que ele está falando litros e a questão pede metros cúbicos. Per capita. O que quer dizer per capita? Perfeito, meu querido amigo. Per capita quer dizer por cada pessoa. Então quer dizer que cada pessoa na Índia consome 135 litros de água por dia. E a população da Índia é de 1,08 bilhão. 1,08 bilhão. Então o que nós temos que fazer? 135, que é a quantidade de litros que cada pessoa na Índia usa, vezes 1,08, não esquece, bilhão, que vai me fornecer um total de 145,8 milhões, não esquecendo que são milhões de litros. E essa quantidade de litros em milhões eu vou transformar para metros cúbicos, que vai dar então aí 145 milhões e 800 mil metros cúbicos. Então observem lá. Mas Emerson, essa questão de trabalhar com milhões e bilhões fica muito complexo para mim. Eu prefiro ver os zeros. Quando ele falou aqui, pessoal, 1,08 bilhão, ele quer fornecer para nós 1 bilhão e 80 milhões. 1,08 bilhão é 1 bilhão e 80 milhões vezes 135. 135 vezes 108 você deve fazer e depois somente acrescentar os zeros, tá certo? Então, fazendo este cálculo, você vai ter 14.580.
Isso eu estou fazendo apenas 108 por 135. Agora eu vou acrescentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. O que nos vai fornecer 145,8 bilhões de litros. Mas como é para passar para metros cúbicos, eu devo fazer o quê? Tirar 3 zeros. Veja, aqui está em litros. Só que você não pode esquecer que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Como nós estamos em litros, eu vou cancelar 3 zeros, ou seja, quando eu estou em litro e quero passar para metro cúbico, eu devo tirar 3 zeros, ou seja, dividir por 1000. Se eu fizer isso, vai dar 145 milhões e 800 mil, tá certo? Ou seja, a mesma coisa que 145,8 milhões de metros cúbicos. Esse valor é o valor da Índia. Agora a gente vai trabalhar com quem? O consumo diário da população indiana ultrapassa mais de 10 milhões o consumo diário da Califórnia e da China juntos. Então agora a gente vai trabalhar lá para achar o consumo da Califórnia. Veja, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, quando eu estou em metro cúbico e quero passar para litro, eu multiplico por 1000. E quando eu quero passar de litro para metro cúbico, eu divido por 1000. Por isso, sumiram 3 zeros. Vamos voltar lá. Observe. Agora a gente vai falar da Califórnia. Consumo de água. Califórnia. 700 litros por pessoa. E na Califórnia temos 33,8 milhões. Então, Califórnia, 700 litros por pessoa, vezes a população de lá. Pessoal, como aqui na Índia eu usei todos os zeros, agora eu já vou trabalhar desse jeito. 33,8 milhões. Quando nós fizermos esta multiplicação, nós chegaremos em 23,66 bilhões de litros. 23,66 bilhões de litros. Transformando isso para metros cúbicos, nós teremos aí 23 milhões 660 mil metros cúbicos. Se você não quiser trabalhar dessa forma, pode trabalhar como 23,66 milhões de metros cúbicos. Bem, fizemos já da Índia, fizemos da Califórnia e agora nós vamos encontrar o valor referente à China. A China nós vamos ter que observar lá na tabela a questão do consumo de água. Vamos lá, voltando. Consumo de água, China, 85 litros por dia. População da China, 1,3 bilhão. Então vai ter que ser 85 vezes 1,3 bilhão. Já usamos com zero e já usamos sem zero. Vamos continuar usando sem zero para ganharmos tempo. 85 vezes 1,3 bilhão. 1,3 bilhão é a mesma coisa que 1 bilhão e 300 milhões. Vai dar 110,5 bilhões de litros.
Lembre, 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então, o que você deve fazer? Dividir por 1000. Quando você dividir isso aí por 1000, você vai obter que na China nós temos 110,5 ao invés de bilhões, você vai ter milhões de metros cúbicos. Ele dizia que a Índia era superior, ultrapassava em mais de 10 milhões de metros cúbicos o consumo da Califórnia e da China. Então, o que nós vamos ter que fazer agora? Nós vamos ter que fazer uma subtração. O valor da Índia menos o valor da Califórnia somado com o valor da China. O valor da Índia, 145,8 milhões de metros cúbicos menos Califórnia somado com a China. China, 110,5 milhões de metros cúbicos. Califórnia, 23,66 milhões de metros cúbicos. Quando você fizer esta subtração, você vai observar que vai dar 11,64 milhões de metros cúbicos, ou seja, 11 milhões e 640 mil metros cúbicos. E o que ele dizia lá, pessoal? Ele dizia que superava em mais de 10 milhões. Então, este item está correto. Veja, o consumo diário de água das populações da Califórnia e da China juntas. População indiana ultrapassa em mais de 10 milhões de metros cúbicos o consumo diário de água das populações da Califórnia e China juntas. Mais de 10 milhões. 11,64 milhões. Ou seja, ultrapassou em 11 milhões 640 mil. O item está correto. Fechamos a questão 9. Vamos agora para a nossa última questão da videoaula de hoje. O consumo diário de petróleo. Agora, a nossa história vai ser sobre petróleo. Pelas populações da Califórnia e da Índia, juntas, correspondem a mais de 70% do consumo diário desse produto pela população da China. Califórnia e Índia juntas. Então, nós vamos trabalhar em achar Califórnia primeiro. Consumo de petróleo. Vamos lá. Vamos voltar na tabela para a gente verificar isso daí. Califórnia. Petróleo. Litros per capita por dia, ou seja, por cada pessoa. Califórnia, 8 litros por pessoa. População, 33,8. Então, vai ser 8, que são os litros por pessoa, vezes 33,8 milhões de pessoas, que dá 270,4 milhões. Milhões de quê? Vou colocar um L aqui somente para lembrarmos que se trata de litros. Esse aí foi a Califórnia. Vamos verificar agora então a Índia. Vamos voltar na tabela da Índia para a gente observar. A Índia vai ser lá na tabela quantidade de litros consumido de petróleo por dia, 0,4. E a Índia tem a população de 1,08 bilhão. Então, qual é o cálculo que nós deveremos fazer aí? Para a Índia, a gente vai fazer 0,4, que é a quantidade de litros por dia, vezes a população, 1,08 bilhão. Lembra, essa quantidade é per capita, ou seja,
por pessoa. Como tem 1,08 bilhões, ou seja, 1 bilhão e 80 milhões de pessoas, nós temos que multiplicar um pelo outro. E vamos chegar em 432 milhões, colocar somente o L mais uma vez, milhões de litros. Nós já podemos somar isso aqui, porque ele falou que eram juntas, Califórnia e Índia juntas. Se você somar estes dois, você vai chegar em 700. Observe. 4 mais nada, 4. Nada mais 2 dá 2. 7 mais 3 dá 10, vai 1. 3, 7. 702,4 milhões de litros. Califórnia e Índia. Falta agora da nossa querida China. Como é que vai ser da China? Vamos voltar na tabela para perceber também qual é o consumo diário na China para poder multiplicarmos pelo total de pessoas. Consumo diário de petróleo na China, 0,8. População da China, 1,3. Então vai ser 0,8 vezes 1,3. 0,8 vezes 1,3 bilhões de pessoas. 0,8 vezes 1,03 vai dar 1,04, tá certo? 1,04 bilhões, bilhão, né, de litros. Então agora o que é que nós temos que fazer? Nós temos que comparar 702,4 milhões com 1,04 bilhão de litros. Corresponde a mais de 70% do consumo de petróleo diário na China. Então nós vamos fazer 70% de 1,04 bilhão. O que significa 1,04 bilhão? Significa 1 bilhão e 40 milhões. Eu posso cortar 2 zeros daqui com um daqui e um daqui, por exemplo. E aí nós vamos ter 7 vezes 104. 7 vezes 104 vai dar 728. Como nós ainda temos 6 zeros, caracteriza milhões. Então quer dizer que 70% do consumo da China é 728 milhões. E a Califórnia e a Índia juntas só consumiram 702. 702 é menor que 728. E lá ele falou que era a mais. Logo, este item está errado. Vamos voltar aqui o filme para que você possa recapitular numa simples revisão. Consumo diário de petróleo, Califórnia e Índia juntas. Quando ele disse isso, eu fui na tabela e vi 8 litros por dia cada pessoa na Califórnia. Como tem esse total de pessoas, multipliquei um pelo outro, 270,4 milhões de litros. Índia, 0,4 vezes o total de pessoas, somando os dois, 702,4 milhões de litros. Fizemos com a China, 0,8 por pessoa, 1,3 bilhão de pessoas. Multiplicando, achamos 1,04 bilhão. Como ele disse que teria que ser mais de 70% para estar certo, nós fomos para a próxima tela calcular 70% de 1,04 bilhão, que é 1 bilhão e 40 milhões. Fazendo a multiplicação, nós encontramos 728 milhões
Então, 702 é menor que 728, portanto, não é mais de 70%, é menos de 70%. Então, este item está errado e por isso nós fechamos a questão 10 e fechamos também a nossa videoaula de hoje. Então, pessoal, na aula de hoje, nós trabalhamos com porcentagem, somente resolução das questões do CESP. Vimos 10 questões, né? Você percebe que o CESP tem o quê? Coloca um texto, às vezes tem uma questão apenas referente ao texto, às vezes tem duas, às vezes tem 4, 5 questões, 4 itens referindo-se ao mesmo texto. Esse é um dos pontos do CESP, é uma das características. Você que vai fazer concurso tanto para o CESP ou outra banca que tenha porcentagem, com certeza deve ter aproveitado bastante essa aula, porque aqui a gente sempre vai se preocupar com a qualidade, com a excelência na transmissão do conhecimento. Se você está com alguma dúvida, volte à aula, retorne, reveja quantas vezes for necessário. Essa é uma das grandes vantagens da videoaula e, é claro, aqui na Loja do Concurseiro é o lugar, porque é o curso online que mais cresce no Brasil, você já sabe. Tamo junto, até a próxima, fique com Deus. Tchau.